Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atlético Miguel. Bem-vindos à terceira edição para encerrar esse início do podcast com entrevistas. O primeiro foi com o Cocito, o segundo foi com o Lucas. Eu acho que a gente não podia encerrar isso com alguém melhor. Na minha opinião, na opinião de muitos, o maior ídolo da história do Atlético, um cara que até hoje é o nosso maior artilheiro, é um símbolo. Quando você olha para ele, para o seu bigode, é impossível que a gente não lembre quem é esse jogador. Estamos aqui com o Barcílio Sicupira. Como é que você está, Sicupira? Tudo bom, cara. Então, estamos indo nessa pandemia chata aí, a gente vai fazendo o que pode. E, é claro, tomando muito cuidado, ficando em casa, porque a coisa não é brincadeira mesmo. E nós estamos por aí. Hoje ainda dei uma saída, fui no oculista, mas tudo bem. Ah, que bom. E como é que está a saúde do senhor? O senhor está melhorando? Está bem? Como é que o senhor está? Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou no oxigênio, né? Porque eu tenho baixa oxigenação. Então, eu tenho que estar no oxigênio, mas eu tomo banho de aparelho, durmo de aparelho, está normal, normalzinho. A única coisa é levar para cima, para baixo, levar para cá, para lá. Uhum. Perfeito. Então, antes da gente começar a entrevista, eu vou botar aqui para tocar um áudio de uma crônica do Nelson Rodrigues, de anos e anos atrás, falando sobre o senhor. Então, para a galera que está escutando aí a gravação e está vendo o vídeo, vai tocar agora. Amigos, eu já citei aqui aquele personagem de Gogol que nasceu de guarda-chuva. Foi uma sensação na maternidade. A mãe tomou um susto tremendo e a parteira só faltou subir pelas paredes como uma lagartixa profissional. Vejam vocês que coisa admirável. O recém-nascido tomou seu primeiro banho já de guarda-chuva aberto. Cito o milagre para concluir. Tão prodigioso quanto o parto da ficção é, em futebol, o nascimento do craque. O sujeito que vê um gênio nascer há de ter o impacto da parteira de Gogol. O curioso é que nem sempre o craque se revela nos primeiros jogos. Não, às vezes ele faz uma ou duas temporadas sem que se tenha uma medida de sua força e de repente o gênio brota de uma jogada. É o nascimento espantoso. Notícias de Curitiba dizem que no Paraná nasceu um craque fabuloso. Chama-se Sicupira e notem, não Sucupira, mas Sicupira. Confesso com amarga humildade que jamais desconfiara eu de sua existência. Sou um cronista carioca que se encerra num futebol daqui como num claustro. De vez em quando, porém, alguém vem me contar coisas de São Paulo, de Rio Grande, Minas e Paraná. Ontem, um confrade, o Dácio de Almeida, descobriu para mim o Sicupira. De olho rútilo, usou até a palavra gênio. E então, num grande bate-papo, ele me deu uma panorâmica das virtudes do jogador. Sicupira já vinha impressionando muita gente, mas um jogador precisa de um lance que dê justamente a medida de seu talento. Para Sicupira, o grande momento ocorreu no jogo entre o Ferroviário e o Água Verde, uma partida de um tom épico tão formidável que estava a exigir para descrevê-la um Walter Scott, um Camões ou Homero, sei lá. Durante grande parte do jogo, os 22 jogadores rangeram os dentes, deram botinadas, mas todo esse esforço gigantesco estava sendo estéril, não saía nenhum gol.
Até que chegou o instante prodigioso, veio a bola e todos viram quando Sicupira, farejando a ocasião decisiva, virou no ar. Foi uma cambalhota ou meia cambalhota, tornou-se leve, diáfano, incorpóreo e iluminou o jogo com uma bicicleta imortal. Foi uma dessas bolas irresistíveis e funestas. O goleiro inimigo nem viu por onde ela entrou. Era o gol, era a vitória, era o título. Claro que o Paraná inteiro já falava do Sicupira, mas foi nessa jogada que ele nasceu como um craque. Não de uma cidade ou de um estado, mas, repito, um craque nacional. Seu gol pertence à mesma linhagem dos gols de Pelé, Garrincha, Leônidas. Assim, jogadas que fazem um jogador e o projetam para sempre. Hoje, clubes do Rio, de São Paulo e de toda parte querem Sicupira, com seus 19 anos flamejantes e todo o seu futebol plástico, elástico, acrobático. Então, Sicupira, para todo mundo aí que está escutando o áudio, essa coisa tanto para fazer a primeira, até que chegou o instante prodigioso. Veio a bola e todos viram quando o Sicupira, farejando a ocasião decisiva, uma meia cambalhota, tornou-se leve, incorpóreo, iluminou o jogo com uma bicicleta imortal, descreveu Nelson Rodrigues. E aproveitando esse trecho, você, além do seu bigode, você ficou marcado por o gol mais importante, ou mais bonito da sua carreira até hoje, foi aquele gol de bicicleta que o senhor fez no seu primeiro jogo pelo Atlético. Pode me chamar de você, sem problema. Ok. Aquele foi um gol importante. Eu estava conversando com o pai do Chico ontem, de um jogador que estava estreando e já fez o gol. E comigo aconteceu o seguinte: todas as vezes que eu estreiei, eu fiz gol. Mas todas, não é uma vez, não. Foi no Juvenil, foi assim, no Aspirante foi assim, no Ribeirão Preto foi, no Botafogo foi. Para um atacante que está chegando, você já deixar a tua marca, no dia seguinte o pessoal parece que já está íntimo de você. Pô, você viu, o cara chegou, já fez o gol. Isso para atacante e para artilheiro é a melhor coisa que pode existir, né? Então, isso aconteceu comigo, e esse gol, a importância, além de ser o primeiro gol no Atlético, a importância porque foi um gol de bicicleta que aquele tempo não era tão comum como hoje. Era um movimento um pouco diferente, as coisas aconteciam diferente. Então, foi um momento muito importante para mim chegar naquela hora e já marcar um gol. Realmente, não são gols muito comuns. Eu acho que até hoje, daquela época, eu acho que o gol mais memorável foi aquele do Pelé. Eu não sei exatamente, porque admito que não acompanhei tanto o futebol de antigamente, mas fora você, quem também é famoso por fazer esses gols de bicicleta? E eu queria saber se você tinha essa facilidade, se você treinava isso e com quem você aprendeu, ou se você desenvolveu isso sozinho. Treinava. Eu quando conto que treinava, tinha gente que duvidava. Pô, mas vai treinar bicicleta de que jeito? Eu pegava alguém para cruzar do lado direito, às vezes tinha um colchãozinho, um colchonete, às vezes não. E aí, no cruzamento, eu treinava tempo de bola, a hora que a bola ia chegar no meu pé, a hora que o pé tinha que estar lá para bater na bola. Isso é muito importante e parece incrível, tem gente que não acredita, mas eu treinava. Eu treinava volta e meia, depois do treino físico, eu no bate-bola batia muito de sem pulo, porque eu gostava de fazer gol de sem pulo, eu acho uma jogada muito bonita. E fiz uma porção de gol de bicicleta por causa disso.
porque eu tinha bem o tempo de bola, eu sabia a hora que tinha que subir, sabe? Então se tornou mais fácil. Deixou curioso nisso que você falou, o que seria esse sem pulo? No caso, seria aquele gol batendo de lado, só com uma perna apoiada no chão? Não, sem pulo a hora que a bola bate e está no ar. Você pode pegar ou de chapa de pé, ou pegar de peito de pé, mas o bonito é quando você pega de peito de pé. O chute sai muito forte. Você quer ver uma coisa que talvez seja mais bonito do que um gol? É você chegar e pegar uma bola de sem pulo da entrada da área e ela dá no travessão, explode e vai lá quase no meio do campo. Essa é uma jogada que o povo se entusiasma muito quando ela acontece num jogo. Porque a galera fica, meu Deus, quase, se essa bola tivesse entrado, é um negócio impressionante. E aproveitando para falar, que o senhor tem uma estrela absurda, o senhor está falando que desde as categorias de base, o senhor, quer dizer, você sempre marcou um gol no estreia. E a gente sabe que você começou na escolinha de futebol do Coritiba, e você ficou lá até você estrear como jogador no grandíssimo Boca Negra, que era o Clube Atlético Ferroviário, lá em 62. Como é que foi esse período? O tempo de Curitiba eu nem considero, sabe? Porque foi uma coisa assim, você trocava de roupa embaixo da arquibancada, você passou por uma peneira, eu passei por uma peneira, a gente tinha material, tinha dia que não tinha material. Então foi assim, não chegou a ser um ano no Curitiba, para daí eu ir para o Ferroviário. Aí sim, eu estreiei aí por 59, mais ou menos, no juvenil, aí subi para o aspirante e logo fui para o profissional, para o time de cima. Inclusive estreando em Ponta Grossa contra o Operário, também fiz os 3 gols naquele dia. Foi uma estreia, sabe, gloriosa. E aí, então, quem é esse cara? Fez tanto gol assim. E ele é novo, ele é uma promessa, está vindo do juvenil. E assim foi seguindo. Até que os times de fora começaram a crescer o olho, né? Começaram mandaram propostas. Tinha convite de vários clubes, os 2 times do Rio Grande, o time do Santos, eu tive vários. E escolhi o Botafogo exatamente por ser no Rio de Janeiro e por estar perto de Copacabana. Eu tinha 19 anos, né, cara? Uma idade boa para a gente lidar com isso. Então, foi por isso que eu acabei indo para o Botafogo. E aquela coisa, uma coisa que, por exemplo, eu consegui jogar naquela época, elas sempre falavam que você é uma pessoa vaidosa, você gostaria de aparecer bastante. Na época, eram os tempos áureos do Rio de Janeiro, né, onde era um glamour absurdo. E, por falar em glamour, o senhor jogou ao lado de, gente que jogou pouco. Como é que foi jogar com Garrincha? O time do Botafogo não tinha só o Garrincha, né? Você veja, das seleções mais modernas, vamos dizer assim, tinha Gerson, tinha Jairzinho, tinha Rildo, que jogavam. Das antigas tinha Garrincha, tinha Didi, tinha Jairzinho, enfim, Nilton Santos, só craque, né? Então eu cheguei lá, careca ainda, eu tinha passado no vestibular, no tempo dos cabelões, eu cheguei lá e eles começaram a me tirar muito sarro, se encarnaram em mim. Então eu passei a ser o prato do dia, né? Só gozação. E assim foi indo, mas fiz grandes amizades, sabe? Eu fui um cara que me dei muito bem, porque eu conheci muita gente boa e que eu tenho amizade até hoje. Jairzinho, Gerson, por exemplo, a hora que a gente se encontra, a gente até se emociona, sabe? Porque foram amigões de 65 para os dias de hoje. Você veja quanto tempo tem isso, né? Então é uma coisa muito boa, muito bonita. É uma amizade de uma vida, né? E, cara, a gente costuma pensar que esse time do Botafogo, que foi basicamente a base daquela seleção brasileira de 62, uma parte da seleção brasileira de 66 e 70, era um time absurdo.
E como que era você, jovem, 19 anos, chegando já numa equipe onde tinha gente que já era campeã de Copa do Mundo, gente já consagrada, gente de altíssimo nível. Como que era jogar do lado desses caras? Como que era ver o Garrincha jogar? Como você se Ah, sentia ali? era muito engraçado. A gente ficava dando risada, porque o Mané ele era uma figura, sabe, não dá para ter uma comparação para te dizer, ele era igual ou parecido com o não tinha. Ele era um cara que tinha vamos dizer assim, ele sabia o que ia acontecer na jogada, sabe? Ele tinha um faro, uma coisa impressionante. E ele parava na frente do cara. Quando o cara esticava o pé, ele tirava a bola. E tinha uma velocidade de arranque muito grande. Uma coisa impressionante, assim, dele arrancar e te deixar 15 metros para trás. Porque o arranque dele era um negócio fantástico. E assim ele, aonde ia, sabe, era uma risada só. Todo o povo queria ver o Garrincha, queria conversar com ele, pegar nele, era impressionante. Tanto que quando a gente chegava de viagem num aeroporto qualquer, no México, algum lugar assim, o pessoal empurrava o Garrincha na frente. Aí os caras pegavam o Garrincha e a gente tinha liberdade e saía pelo lado. O Garrincha vinha chegando meia-noite, 1h da manhã, de tantos caras aproveitarem a presença dele. E aproveitando para fazer essa pergunta, você na sua estreia, você jogou contra a seleção da Romênia pelo Botafogo, né? E você marcou um gol naquele jogo. Foi o primeiro gol da história daquele estádio. Mas não foi a minha estreia, não. Aquela não foi a estreia. Não. Eu já tinha jogado no campeonato do ano passado, né? Isso aí foi no dia... Foi em janeiro de 68 esse jogo. E eu já tinha chegado lá em 67, em agosto de 67. Então, nós tínhamos um jogador chamado Carlucci, que chutava muito forte, e ele, me parece, fez 3 gols nesse jogo. O jogo foi 6-3 ou 6-2, uma coisa assim. E eu fiz o primeiro porque eu dei uma arriscada, né? Estava todo mundo sabendo que tinha troféu, que tinha uma história que ia rolar. E eu dei um chute meio despretensioso lá de fora, e a bola pegou uma descaída, e muita gente diz que eu dei uma graninha para o goleiro deixar a bola entrar. E aí, quem ficou com o troféu, quem tem placa lá, depois de tudo isso, sou eu. E antes da gente passar para a história do senhor, de você no Atlético, eu queria perguntar se o senhor lembra de alguma famosa resenha, alguma história engraçada dessa época de Botafogo. Nossa Senhora! Agora não tem tanto alguma coisa que possa me lembrar, né? Mas se der um tempo assim, tem 1000 histórias, tem uma porção de coisas que aconteciam só no Botafogo. E a gente não tinha, naquele tempo não tinha campeonato brasileiro como hoje, né? Então os times tinham gastos muito altos e eles tinham uma hora que sair para ir buscar dinheiro. Então o Santos ia muito para a Europa e o Botafogo ia muito para a América Central, América do Sul. Então, América do Sul e América Central, eu corri aquilo tudo, eu conheço tudo aquilo, sabe? E os jogos que a gente fazia. Uma vez nós pegamos a seleção do El Salvador, por exemplo, metemos 9 neles, sabe? Uns times muito eles não tinham malandragem, sabe? E a gente, cacete neles, gol. A toda hora. Pegamos a seleção da Tchecoslováquia, que era vice-campeã do mundo na época, metemos 2-0 neles. Isso e fora do que a gente pegava Barcelona, time da Argentina, do Uruguai, aquele time bom naquele tempo, a gente pegava tudo no caminho, jogava na Venezuela, por exemplo, ou jogava no México, muito torneio no México, ficar assim, 15, 20 dias no México, parado, estaleirado lá, e fazendo jogos.
Isso era muito, muito legal. Para mim, que estava em época de faculdade, tinha feito vestibular, né? Então, tinha muita história para você conhecer, muita coisa. Os caras da bola não queriam nem saber, eles queriam jogar baralho e ficar lá no hotel, né? Que eles já estavam com o saco cheio de viajar. Mas, para mim, o Afonsinho, por exemplo, mais o Humberto, que éramos mais novos, a gente queria sair e ver coisa e conhecer coisa. Então, para nós era muito importante. Era muita história que surgia disso aí para a gente poder contar. Não, eu imagino, deve ter sido bem legal. E você falou que na época você era vestibulando. Você chegou a se formar ainda enquanto você jogava futebol? Na época você conciliava os dois? Ou chegou uma época que você tancou? Não, eu formei em Educação Física. Quando eu voltei em 68, 69 eu pedi transferência. Eu estava matriculado no Rio, pedi transferência para Curitiba e cursei. E me formei em 71. Eu sou professor formado, trabalhei a vida inteira, sou aposentado pela prefeitura. Eu fazia o curso no mesmo tempo que jogava. Caramba! E você nunca pensou em ser treinador, assumir o Atlético de vez? Pensei, estive no Atlético um tempo, mas não é a minha. Não era a minha. O futebol, para mim, tem um outro enfoque, sabe? O jogador de futebol no Brasil tem muita liberdade. O jogador de futebol é um funcionário, ele devia se comportar como um funcionário. Mas não, o jogador de futebol brasileiro é estrela, sabe? Eles mandam no diretor, eles mandam no treinador, e assim não serve. Por isso que a Europa vai nos passando, vai nos deixando para trás, né? E a gente cada vez mais toma uma sacola deles, e assim vai ser por muito tempo se a coisa aqui não mudar. Realmente, cada vez mais a gente vê que tem jogador que é novo, recém subiu e já se acha a estrela, o dono do mundo. A gente viu agora recentemente, por exemplo, um caso no Flamengo, que o jogador, em plena pandemia, foi para um cassino ilegal, foi preso e não teve nenhuma punição do clube, nem nada. Não existem mais consequências, não existe mais uma cobrança, né? É assim, né? E o pessoal, você vê, esse centroavante do Flamengo, eu não acho que ele seja jogador de seleção brasileira. Ele não é jogador de seleção brasileira. O que acontece é que o time do Flamengo é muito bom em armar as jogadas pelo lado. Então você vê que ele faz gol ali de dentro da pequena área. Ele está sempre ali por perto. Então isso aí não necessita que o cara seja fora de série. Precisa de um cara que esteja por ali, que esteja prestando atenção, esteja ligado no jogo. Então você veja uma coisa, um menino que a gente não sabe a vida dele quando ele era bem menino, quando ele ia para a escola e tudo. O cara ganha R$1 milhão por mês hoje. Tá ruim para você? É complicado e mexe muito com a cabeça do cara. Pensa, ele até os 16, 17 anos, o cara tá ganhando na divisão de base, vamos dizer, 4, 5 mil, que hoje é um excelente salário. Daí, dá pouco tempo, tá ganhando 150 mil. Agora, Gabigol tem 23, 24 anos, ganha 1.600.000 por mês no Flamengo. Então. Você acha aí completa, né? Para você ver, antigamente, o que um jogador como o Nilton Santos, vamos dizer assim, que era completamente fora de série, ele não ganhava 50 contos no Botafogo, quando ele jogava. Pô, os caras hoje ganham 600. Qualquer um jogador que se destaque um pouco ganha 500, 600 conto, cara. É grana que não acaba mais. A gente vê jogador que eu acho que não amarraria umas chuteiras de muitos jogadores dos anos 60, 70, 80. Hoje ganhando um valor que eu acho que esses jogadores demoraram a vida inteira para ganhar, né? Eu também sou contra isso. Esse Guerreiro, que agora parece que encrencou no Internacional lá, quanto esse cara já não ganhou de dinheiro jogando bola? O Guerreiro, porque o Guerreiro foi no Flamengo, o Guerreiro foi para o Inter, voltou para o Inter. Sabe, é um jogador comum. O jogador da seleção peruana, mas um jogador completamente comum. Bom jogador, claro.
mas não tinha nada de excepcional. Ele não jogaria na seleção brasileira, por exemplo. Concordo. E aproveitando que você está falando em seleção brasileira, eu abri as perguntas na página para mandarem para você, estou com elas aqui do lado. E, cara, uma das perguntas que mais me fizeram é: quem que você acha que deveria ser o 9 da seleção brasileira, se você acompanha mais ou menos o futebol de hoje em dia? E que jogador você viu nos últimos anos, ou que você vê hoje, que joga parecido com o que você jogava? Você veja uma coisa, eu acho que se você tiver um plano tático muito bem feito, que os jogadores triangulem pelo lado, sabe, que cheguem na linha de fundo, você não precisa ter um centroavante muito alto. Você ouve muito falar hoje naquele centroavante do Bayern de Munique, ele não é aquilo tudo não, cara, que aparece. O que ele faz é gol para burro, como fazia o Dario. O Dario era um jogador super comum. O Dario fazia gol à beça, foi artilheiro de uma porção de coisa. E foi convocado para 70 por uma canetada, praticamente. Então, não tem isso. Eu acho, por exemplo, o Benzema, estava conversando com o Chico isso outro dia, melhor que aquele centroavante de Munique. Sabe, o Benzema é um cara que vai no campo, um cara que vem atrás, ele está lá dentro, ele cabeceia, sabe, um cara tático, técnico. O outro é bom jogador também, não tenho dúvida nenhuma. Mas para ser o melhor do mundo, ele falta muito. Então, eu acho que se o Benzema, por exemplo, do Real Madrid, não tivesse passado tantos anos jogando pro Cristiano Ronaldo, eu acho que ele teria umas 3 bolas de ouro tranquilo, que eu acho realmente um excelente jogador, que eu acho que muita gente não valoriza. Você veja uma coisa, se você pegar os treinadores, principalmente aquele do Manchester City, sim, se você pegar ele vai te colocar o Ronaldo lá nos píncaros, lá em cima. Você pegar esse centroavante do Roma, que outro dia falou sobre o Ronaldo, disse que foi o maior centroavante que ele viu jogar no mundo, sabe? Os jogadores que jogaram na época do Ronaldo têm uma opinião sobre ele muito melhor que de muito crítico que tem por aí. O Ronaldo foi exatamente fora de série, ele foi fenômeno. O apelido dele cabe muito bem para o futebol que ele jogou. Ele era um jogador, tanto que ele veio para o Corinthians, gordo, com quase 100 quilos, ainda foi campeão, resolveu a situação do Corinthians lá, né? E gordão daquele jeito, até que ele resolveu parar. E se ele não machuca o joelho, se ele não tem aquelas 2 contusões que ele teve, ele seria um dos maiores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, ele é. Mas tem muita gente que não considera isso. Você coloca Cristiano Ronaldo, que no caso é a pessoa que eu falei para quem o Benzema jogava, e Messi entre os 10 maiores jogadores de todos os tempos? Tranquilamente, porque é difícil nos dias de hoje você encontrar um atleta como o Cristiano Ronaldo. Tem algumas fotos, algumas jogadas aí, que você vê, o Cristiano Ronaldo deve ter 1,5 metro de impulsão parado. É impressionante você ver ele lá em cima, os caras estão batendo no calção dele, cara. Ele é um fenômeno. Como atleta, ele é o maior do mundo, eu acho. É um cara magrelo, das pernas finas, mas é uma tora de forte. Sabe? Um jogador que tem velocidade. É muito importante isso, porque você tem o Ganso, por exemplo, foi um baita do jogador, mas um molenga que não queria nada, não tem velocidade. Eu tinha pouca velocidade. Eu queria ter mais velocidade para aproveitar mais as minhas jogadas, né? E no Cristiano Ronaldo a gente vê isso, cara. Ele não tem... O jogo está correndo, ele ainda não fez gol, a torcida está esperando. Opa, está faltando o Cristiano fazer um gol. Porque veja a média dele, veja a pontuação, quantos gols esse cara fez.
impressionante. E é um cara calmo, metódico, não é de escândalos, sabe? Tranquilinho, tem 85 carros na garagem dele, sabe? É por aí. É algo bem interessante. Para mim, o Cristiano Ronaldo, ele é o maior atleta, não o maior jogador, o maior atleta da história do futebol, junto com o Pelé, que Pelé simplesmente revolucionou o futebol, né? Mas nessa hora, a condição atlética dele torna ele um grande jogador. Ele é meio caneludo, sabe? Para trabalhar com a bola, diferente do Messi. O Messi não veio fazer um gol de cabeça, por exemplo. Agora, o Cristiano Ronaldo, ele arrancou, amigo, o pé que chegar primeiro bate. Não tem essa conversa. Esquerdo, direito, ele bate mesmo. Eu sou fã dele, completamente, porque ele é um atleta, cara, que muita gente não tem, ou tem mais do que ele, a situação técnica, mas não tem aquela situação atlética dele. Ele é um cavalo de forte, cara. Rápido, sobe. Ele tem todas as valências físicas que uma pessoa pode ter. Velocidade, impulsão. Ele tem tudo. Se movimenta bem, tem tempo de bola. Então, isso é... O que você quer mais, né? Ele seguramente deve ser o jogador mais rico do mundo. E merece. Sim. E aproveitando também fazer outra pergunta do pessoal. Que jogador você vê jogando hoje em dia que joga mais parecido com o que você jogava na sua época? Cara, quem será que eu vejo assim? Eu era um segundo atacante, eu não era centroavante de ofício, né? Então eu vinha atrás buscar a bola. Sabe, eu vejo assim aquele menino que foi do Vasco, que jogou na seleção brasileira. Ele está onde que ele... Coutinho, Felipe Coutinho, sabe? Eu saía para buscar e fazia muito gol porque entrava lá na hora de terminar a jogada, né? E também como ele não é um jogador que tem pique, ele trota, o jogo inteiro ele trota. Então eu me vejo assim parecido com ele. Não vou me comparar com ele porque ele é um jogador excepcional, mas parecido o jeito de jogar, parecido com o dele. Bom, e aproveitando, chegou a proposta, como o Jofre Cabral chegou em você e te levou para o Atlético? Como foi essa história? A vinda para o Atlético? Isso. Eu vinha para o Curitiba, na verdade, um conselheiro do Curitiba é que falou comigo lá em Ribeirão Preto. Ele tinha uma filha que morava no mesmo prédio que eu, e eu disse, eu estou querendo voltar porque a grana aqui tá ficando curta. E aí ele falou com os caras do Curitiba e eu vim para cá, fui falar com o Munir Khaluf, mas o Munir Khaluf me deu uma esnobada, sabe? Agora não pode, nós estamos treinando aqui porque tem um brasileiro e tal. E um torcedor do Atlético me ligou. Você quer ir para o Atlético? Eu quero, claro. E aí ele falou com os caras lá, viu quanto é que custava meu passe, teve alguns caras que foram junto, outros não foram. Ele se queimou e comprou meu passe. E deu para o Atlético. Podia dar para mim, né? Não, ele deu para o Atlético o meu passe. E assim que eu fui, de repente, parar lá no Atlético. Não tinha planejamento nenhum, sabe? Era o nome dele, seu Araújo. Era um cara muito rico, mineiro muito rico. E ele praticamente me comprou e me deu para o Atlético. E eu cheguei naquela época de 68, no finzinho do estadual e no começo do treinamento daquele timaço de 68. Assim que eu vim parar lá, por causa de uma esdobada que me deram lá no Curitiba, eu acabei chegando no Atlético. Você veio para o Atlético numa época onde o Curitiba estava impressionante, e você veio em um time que voltou
pro atleticano de você foi uma das peças mais fundamentais naquele time com Djalma Santos. E começou uma carreira no Atlético, uma história. E antes da gente falar um pouco sobre a sua carreira... Pois é, você veja uma coisa. Cabral, que ele é... Eu cheguei, né, naquela época, demorei um pouco, fiquei na reserva, fiquei no banco, até o pessoal me conhecer. E daí, quando eu entrei, fiz aquele gol de bicicleta contra o São Paulo, e aquilo ali que despertou. Daí que eu comecei a ser titular, né, a trabalhar no Atlético. Com aqueles jogadores que vieram do Rio e de São Paulo, o Atlético tinha um timaço, cara. Tá certo que era um time meio velho, mas era um timaço, de jogador de muito nome, jogador que tinha jogado em grandes times. E assim foi. A gente fez um campeonato brasileiro em 68 muito bom, inclusive. Acabou que exatamente o que era naquele tempo o Curitiba sobre o Atlético, sobre os times que ele montava, é hoje o que o Atlético faz em relação ao Curitiba. Monta os timões, ganha do Curitiba toda hora, ganha campeonato jogando com aspirante, sabe? E o Curitiba está numa situação crítica, tem que se mexer meio rápido. Naquele tempo, eu sentia isso, tanto que eu joguei 8 anos no Atlético e fui campeão só uma vez. Só fui campeão em 70. Realmente, aquele time de 70 era um timaço. Uhum. Cara, eu quero saber como é que é essa figura tão folclórica para o torcedor, que era o Joffre Cabral, que era o presidente daquela época. Ver se ele tinha bastante contato com você, com os jogadores, se ele era essa pessoa tão emblemática, tão forte como dizem. O presidente daquela época era meu amigo. Ele era do Três Marias, era um cara muito popular na cidade, e eu só não tinha muita intimidade com ele. E quando ele entrou no Atlético, que eu estava lá em Ribeirão, ele morreu em Londrina, num jogo que o Atlético fez lá, né? Mas eu tinha um filho dele que estudava comigo, conhecia bem, a minha família conhecia bem, se dava bem com ele. Eu acho que a gente ia fazer uma dobradinha muito boa com o Joffre. Enfim, ele talvez até tenha morrido pelas emoções, né, do Atlético, em função daquele time que ele montou, praticamente. E eu lamentei muito de não ter podido trabalhar com ele, né? Mas dali para frente, todos os presidentes, Passerino, Lauro Rego Barros, Otávio Guimarães, sempre fui amigo de todos eles, tinha muita consideração, eles tinham muita consideração comigo, não tinha bronca, não tinha briga, sabe? Não tinha ameaça de nada, muito pelo contrário. Às vezes eles pediam, me ajude aí em alguma coisa, veja como é que dá para fazer. E os jogadores pediam, quando precisava de alguma coisa, para eu falar com eles. Depois veio o Valmor Zimmermann, e eram todos meus amigos. E os que ainda estão vivos, fora o presidente do Atlético de hoje, são todos meus amigos. Eu quero fazer uma pergunta que é algo meio popular. Tem um boato, uma história daquela época, que em um jogo festivo, onde veio o Pepe, onde foi contratado o Bellini e tudo, o Joffre deu uma louca para jogar no Atlético. É verdade? Vocês ficaram sabendo de algo na época? Só uma história? Não sei, na verdade não sei. Nessa época eu estava lá em Ribeirão, né? E o Seis Ribeirão não tinha muita notícia do futebol paranaense. Então eu não tenho conhecimento dessas coisas que aconteceram naquele tempo. Beleza, então vamos agora às perguntas que fizeram. A primeira pergunta é: qual foi o melhor jogador com quem você jogou? Que eu joguei?
O Isso. melhor, Garrincha. Cara, é passado. Muito fácil essa. Vamos lá. Qual o seu gol mais bonito? Fica difícil. Eu fiz alguns gols que eu considero, sabe? Eu fiz um gol pelo Ferroviário contra o Primavera, que eu dei 3 chapéus sem a bola cair nos jogadores da defesa e peguei um sem pulo de pé esquerdo lá no ninho da coruja. Cara, aquele para mim foi o gol mais bonito que eu fiz. Sabe, um balãozinho para frente, um para o lado, outro para o lado, e peguei de canhota. Bonitaço. Isso num dia 7 de setembro, lá do mês, do ano que eu não sei bem qual é. Caramba, deve ter sido um gol impressionante. Eu tenho o disco gravado desse gol. Opa, se algum dia o teu neto tiver como, manda a narração aí que a gente vai adorar ouvir. É do Ayrton Cordeiro a narração. Caramba, poxa, então deve ser uma narração impressionante. Outra pessoa que pediu para o senhor comentar bastante foi do Rivelino na sua época de Corinthians. Rivelino, meu chapa, mas meu amigaço. Veio aí para um jantar que a gente fazia, veio aqui a brilhantar o jantar, gravou um negócio no lançamento do meu livro. Falar nisso, o senhor me ajudar a vender meu livro, viu, cara? Estou precisando, hein? Então, já vai aqui uma pausa. Gente, isso, todo mundo me ajudem aí. E o Rivelino gravou uma mensagem para mim, apareceu no telão, o Galvão Bueno gravou outra, e foi um negócio muito legal. O Rivelino é meu amigo do peito, mas assim, íntimo, sabe? Vem para cá, a gente vai jantar, vai almoçar em algum lugar. É meu camarada, gosto muito, mas muito mesmo dele. E, gente, já fica aí o aviso. Você que está vendo esse vídeo, você que está escutando aí, tem o livro, a biografia do Barcímio Sicupira. Vai lá no perfil do Sicupira no Instagram, tu vai achar o site, tu vai achar o link. É maravilhoso. Eu já vou pegar o meu agora quarta-feira, já combinei com o neto dele, tudo bonitinho. Então, vou passar aí pegar. Que eu assine o livro, vem aqui no Chico, fala com o Chico, que o Chico me cobra e eu faço uma dedicatória, sabe? Opa, claro. Quarta-feira, na verdade, já combinei com ele que eu vou passar aí pegar. Daí eu vou agradecer demais se eu puder guardar essa relíquia comigo. Então ele tinha me falado já. Eu vou ficar muito feliz se a camisa... perguntei se o senhor precisa uma camisa retrô. Opa, perguntando como jogador, como que foi sua parceria com ele em campo lá no Corinthians? Muito bem, muito bem. Ele era um jeito extremamente habilidoso, né? E eu me dei muito bem com ele, porque o Rivelino, assim, um cara que ele joga, ele não pode jogar como um segundo volante. O Rivelino é um jogador para jogar para frente. Então, quando eu cheguei no Corinthians, nas nossas conversas, eu disse para ele, cara, a hora que você for, vá até o fim. Vá até o fim que eu volto aqui e cubro a tua. Eu e o volante damos um jeito aqui e você vai e vem trotando, vem descansando. E aí ele começou a fazer gol, cara. Já contra a Portuguesa, no primeiro jogo que eu joguei, nós ganhamos 3-2, ele fez 2 e eu fiz 1. Foi um jogo de estreia que eu fiz o gol de cabeça. E ele fez 2, ganhou televisão, ganhou todos os prêmios daquele jogo, porque ele realmente fez gol de fora da área, né? E, inclusive, ele quando foi tomar um chopinho com o pessoal da televisão, ele me levou junto. Vamos junto. E aí eu comecei a pegar intimidade, sabe? E ficar mais chegado com os caras. Pô, o cara que me ajudou muito. Muito grato a ele, porque, sabe, um cara famoso daquele jeito e simples do jeito que ele é. Todo mundo fala muito bem dele até hoje. E, bom, eu não sei quem jogou mais, se foi o senhor, se foi ele, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o bigode mais bonito é o seu. Mas você me comparar com o Rivelino, eu tenho que agradecer, viu? O Rivelino jogava demais, cara. O Rivelino era... Boa. Você também jogou demais. Fazer o que você fez aquela até Copa hoje, ser o recordista. Ele jogou aquela Copa de 70 que nós
Ganhamos com ele fazendo aquele terceiro homem pelo lado esquerdo. Pô, aquilo foi um espetáculo. Aquela seleção de 70, com toda certeza, é algo absurdo. E eu acho que é impossível passar o nível daquela seleção hoje em dia. É algo maravilhoso. E você jogou muito no ano 70. E teve muita gente que brincou falando que a seleção para aquela Copa. Pois é, mas a seleção de 82 foi um espetáculo, cara. A seleção de 58 era, sabe, aquelas coisas que todo mundo admirava o Brasil, e nós fomos ficando e eles foram passando, mas esses caras, sabe, num bobinho, cara, aquela roda que você faz, tocando, e o que está no meio, o cara que está no meio quase morre, cara, porque ele não sai dali. É uma habilidade tão grande. Então, cara, e na do Botafogo ainda podia dar 2 toques. Você, quando terminava, dizia: posso ir embora, que eu já treinei, vou tomar banho, porque era uma dureza. Tinha que ser muito bom de marcação para pegar a bola nesse bobinho. Sim. E aproveitando que a gente passou um pouco sobre isso, muita gente me perguntou a história do seu bigode. Por que você deixou o bigode crescer? Se foi moda naquela época. Porque é uma marca sua até hoje. Aí que tá. Veja como é que são as coisas. Eu fui para Ribeirão Preto, não tinha bigode. Vim para Curitiba, não tinha bigode. Eu joguei no Atlético há algum tempo. Chegou um dia, resolvi, do nada, vou deixar crescer o bigode para ver. E aí deixei crescer o bigode, e a coisa foi pegando, eu comecei a tratar dele direitinho, até que um dia os caras me pegaram na concentração do Atlético. Se queria uma história, tá aí, vou contar para você. Os caras me pegaram na concentração, quando eu acordei, estavam me segurando pelo pescoço, aí foi o goleiro Rubão e raspou metade do meu bigode. Agora você imagina, eu digo, filho da mãe, me raspou a metade do bigode. Foi lá, raspei a outra metade, né? E também já deixei crescer. Mas, cara, eles fizeram de sacanagem. E aí o negócio do bigode pegou, de uma certa forma. Tem gente que me intima, você não pode deixar tirar o bigode. Quando eu tirei agora na pandemia para tirar sarro, né, brincar com o meu pessoal, teve gente que me intimou, cara. Como é que é? Não pode tirar o bigode. Daí teve aquela homenagem que fizeram para mim lá no Atlético, que todo mundo tinha um bigodinho, criança, mulher, tudo. Foi um negócio que marcou muito, sabe? Hoje, o Chico me disse, não pode tirar o bigode mais. Realmente, eu me lembro que no dia que o senhor cortou o bigode, eu fiquei surpreso pra caramba. Eu falei, não é possível. Eu não posso raspar o bigode. E outra, até hoje, desse jogo que o Atlético te fez homenagem, eu tenho esse bigodinho de papelão que eles deram guardado. Não sei aonde, mas eu sei que eu tenho guardado. Legal isso. Foi um negócio muito, muito legal aqui. Eu gostei demais daquela homenagem. Foi um negócio emocionante, né? E antes, sim. Para mim foi um espetáculo. Eu adorei aquilo. E antes da gente encerrar o papo, eu queria só fazer mais 2, 3 perguntinhas aqui pro senhor. E uma das perguntas que eu tava mais guardando aqui para fazer é que falaram para mim, muita gente mandou perguntar como que é a sua relação com o Nilson Borges. E você sempre falou que o Nilson era um jogador absurdo. Jogava muita bola, que merecia mais destaque. Queria que você falasse dessa relação com ele, como que ele era. Nilson Borges era meu irmãozinho, cara. Sabe, as histórias que eu tenho com o Nilson, nas viagens, ele era meu companheiro, foi meu sócio, junto com o Djalma Santos, numa loteria esportiva. Até me emociono de falar dele, porque o Nilson era um cara muito legal. O Nilson chegou para mim um dia, depois que passou a fase dele, né, que ele parou de jogar e tal, chegou para mim e disse: Cupira, eu vou embora para São Paulo. Digo, mas você não vai mesmo, cara. Mas eu tô desempregado, não
Não, como é que eu vou fazer? Eu digo, espera aí que nós vamos já dar um jeito. Falei com o professor Renato Werneck, que era meu chefe naquele tempo, e o professor Renato conseguiu um negócio lá no Tarumã para o Nilson. O Nilson foi administrador do ginásio do Tarumã um tempão. Caramba. E isso com que ele ficasse em Curitiba, que não voltasse para São Paulo, que depois voltasse a trabalhar no Atlético, sabe? Isso foi uma coisa que nos aproximou muito. Então, eu tenho, assim, uma proximidade com toda a família do Nilson. E eu e ele, cara, nós demos muita risada juntos, sabe? A gente fazia muita porcaria, inventava muita moda. E o Nilson era um cara sensacional. Não dá nem para você quantificar e dizer como é que era, porque, cara, que eu vou te contar, foi uma grande perda. Foi até bom que foi, porque ele estava ficando sem movimento. Você imaginava um atleta como o Nilson, de repente ficar entrevado numa cadeira de roda? Não podia ser. Aí o chefe requisitou ele, ia ter um jogo importante lá no céu, e levou ele porque estava faltando um ponta esquerda lá. E eu fui uma figura. O Nilson, na situação que ele estava, quando ele morreu, eu não chorei, eu dei risada, sabe? Festejei, porque ele não merecia ter um final assim. O final do Nilson era esse. Era rindo sempre, era junto com a família, era alegrando todo mundo, as pessoas, porque ele era um cara sensacional, um cara inigualável. Exato. Fiquem aqui as lembranças ao grande Nilson Borges, uma das maiores personalidades, um dos maiores jogadores da história. Grande mesmo. E, cara, uma grande pessoa. Eu tive a oportunidade de encontrar ele pouquíssimas vezes, eu acho que umas 3, 4 vezes, e sempre foi uma pessoa, sensacional, nota 10. Ele era muito alegre. Cara, você sentia a aura dele, é a mesma coisa de falar contigo. Você também é uma pessoa muito alegre. É gente que você consegue sentir a aura, sentir que é uma pessoa boa, uma pessoa feliz. Você consegue se sentir feliz com um sorriso no rosto perto. E o que eu quero para todo mundo é isso, cara, sabe? Não quero cara fechada, inimizade, nada. Eu quero camaradagem, que todo mundo se dê bem, que todo mundo converse, todo mundo participe dos problemas dos outros, ajudem no que for possível. Isso é o que eu penso, que eu exerço, sempre exerci isso, porque eu acho que a vida é assim, a vida é uma coisa boa. Não foi um fardo que puseram para a gente aqui, não. Foi uma coisa para você aproveitar, para você viver. Agora, depende muito de você. Você que vai decidir a forma que você vai viver. Concordo. E aproveitando que para encerrar, vou fazer a última pergunta. Eu quero saber como é que foi aquela campanha do campeonato de 70, onde você, inclusive, foi artilheiro. Como é que foi? Cara, foi difícil. Foi muito difícil, porque o time do Curitiba, em 70, era melhor que o nosso. Nós empatamos um jogo de 0-0 com o Curitiba. O nosso goleiro titular estava machucado e não jogou. E jogou o Benício, que era o reserva no lugar dele, com uma chuteirinha de cravo de borracha, aquelas chuteirinhas que escorregam para burro, com uma chuva. Cara, ele não tinha outra. Era aquela que tinha. E nós empatamos de 0-0, mas ele pegou tudo, cara. Muita gente não se lembra disso. Se lembra um gol que ele tomou no Atletiba, mas não se lembra desse 0-0, que ele fechou o gol. E aí nós vamos para Paranaguá, né? Com a calma e a tranquilidade do Djalma Santos. Porra, a gente suava, a gente esperando a hora do jogo e o Djalma Santos fazendo barquinho e soltando num córregozinho que tinha ali, e o barquinho ia para lá, ele jogava umas pedrinhas para afundar. E eu dizia, pô, será que esse negão não está nervoso? Que nada. Para ele era mais um jogo. Não tinha esse negócio. Ele ia
jogar o jogo dele, os outros que joguem o deles. Pô, então aquilo trouxe uma tranquilidade para a gente, sabe? Trouxe um alívio, que nós entramos no jogo e trucidamos o Celeste. Ganhamos de 4, podia ter feito mais. E eu, nesse jogo, inclusive, não fiz gol. É isso mesmo, você sendo o artilheiro do campeonato. E participei de gol do Liminha, de gol do próprio Nilson, mas não fiz. Chutei bola na trave e tudo, mas não fiz gol. Mas foi um campeonato, assim, impressionante. Tanto que até vou falar aqui, um dos apoiadores da página aqui, que é o que faz esses quadros, está fazendo um quadro especial para o time de 70. Assim que estiver pronto, eu faço questão de levar aí para o senhor. É o pessoal da Fute em Quadros, o trabalho deles é impressionante. E até hoje, essa equipe de 70, ela tá marcada na história do torcedor atleticano. Fica até um convite aqui, se o senhor tiver interesse. Hoje eu quis conversar mais com você sobre a sua carreira, sobre suas histórias, tudo. Mas caso você tenha vontade, você tem porta aberta aqui para a gente fazer um dia um episódio especial para a gente falar só sobre esse campeonato de 70, falar jogo a jogo, como foi, as histórias. O senhor topa? Já agradeço, cara. Eu estou aqui filando boia na casa do meu neto, sabe? Eu estou à disposição de vocês. Tenho todo o tempo do mundo, o que vocês precisarem, se não for para falar de política, de futebol, sabe? Daí eu tô fora. Mas se for para falar sobre bola rolando, sobre campeonato antigo, sobre pessoas, aí é comigo mesmo. Podem contar comigo a hora que vocês quiserem. Perfeito, então já fica aqui o convite para você, para vir participar desse outro episódio que eu quero fazer sobre o campeonato de 70, já que é um time tão marcante. Vou vir com tudo bonitinho, perfeitinho para a gente ter esse papo. E, cara, para finalizar aqui, eu tenho que agradecer muito. Você, com toda certeza, é o maior ídolo da história do Atlético, por conta da sua representatividade. Aquele time fez o torcedor atleticano voltar a sonhar em ser grande, voltar a sonhar a crescer. E a gente viu muito isso com o passar dos anos, o crescimento do Atlético de pouquinho em pouquinho. E depois de 95 foi crescendo. Você, com toda certeza, foi uma figura chave para o Atlético ser o que é hoje. Sem você, sem Nilson Borges, sem Djalma Santos, sem Bellini, sem tantos outros, eu acho que o Atlético não seria o que é hoje. Então fica aqui o meu agradecimento especial para você. É uma pessoa que eu nunca imaginei que eu conseguiria conversar, que é uma coisa que hoje a minha página me proporciona. Cara, sendo bem sincero, fico muito feliz e fico muito agradecido de ter esse papo com você. Cara, eu sou um boleirão. Eu estou à disposição de vocês, sabe? A hora que vocês quiserem, se for para dar risada, para falar de coisa alegre, pode contar comigo. Não falo sobre política de futebol, principalmente do Atlético. Isso não está nas minhas aspirações. Agora, se for para conversar, se for para contar história, daí eu começo a me lembrar de algumas coisas que passaram, aí eu anoto, para depois a gente poder conversar um dia desse. E fico muito feliz que você, o menino que não viu o jogo de 70, você é um cara bem novo, sabe? Mas você é um cara que você pensa nas coisas que aconteceram e você se importa com aquilo, sabe? Você é agradecido com aquilo que aconteceu, com pessoas que passaram por lá, como o Caju, como o Jackson, como eu, como o Nilson, enfim. Isso, para mim, por exemplo, é muito gratificante. Isso aí me dá uma tranquilidade muito grande, isso é muito bom de fazer. Eu adoro conversar com jovens, cara. Sabe, não gosto de conversar com velho. Velho é cheio de que. Jovem, não. Jovem é bom da gente conversar. Falou, cara? Foi um prazer muito grande e quarta-feira estou te esperando para sair. Quarta-feira, então, eu vou passar aí, pegar o livro, levar essa camisa para assinar. Fica aqui o meu agradecimento. Muita gente hoje fala, quem que é o maior ídolo da história do Atlético? Nicão, Alex Mineiro.
Thiago Heleno, eu falo, gente, estudem muito, porque vocês precisam saber a história que o Caju fez, o que o Sicupira fez, o que o Casal 20 fez. Teve muita gente maravilhosa que passou por aqui. E, é claro, e fica aqui já o meu convite para... Então, e vamos também lembrar desses meninos que estão hoje lá, que estão ganhando títulos em cima de títulos. Valeu, cara! Valeu! Tá. Mês que vem, fica aqui o meu convite para fazer o... Comigo mesmo, cara. Valeu! Vocês aí que escutaram esse papo, meu agradecimento, muito obrigado a cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe, mande para seus... Gente, agradeço muito a cada um de vocês. Até mais. Falou!